Gostaria de I would agradecer like to thank the invitation that was done to me to give here to the seminar. I would like to thank the organizers, the citizen auditing, Maria Lucia, Miss Maria Lucia. She never gets tired of working. She works really hard defending our causes in Latin America and in the Caribbean. I believe I'm going to speak Spanish, so to respect you. En primer lugar, voy a hacer una corta historia de una larga historia de la deuda pública. Cuando hablo de pública, hablo de estatal, a pesar del comentario de Raquel, hablo de estatal, en el largo periodo que se inicia en el último cuarto del siglo XX hacia adelante. El primer gran ciclo es el que responde a este periodo, 1970-2001. 2001 fue la fecha del colapso económico argentino. Sin embargo, esto está caracterizado por varios ciclos políticos y por algunas cuestiones inevitables de las transformaciones en la economía internacional que ustedes conocen. 15 de agosto del 71, inconvertibilidad del dólar. 1973, inicio de la revancha de la OPEP y el incremento de los precios del petróleo. 1976, el golpe de Estado en la Argentina. 1978-79, comienzo del endeudamiento feroz del Estado Nacional en manos de la dictadura, endeudamiento estatal. En 1981-82, primer problema de crisis de deuda en la Argentina, antes de que México decidiera interrumpir su pago unilateral de deuda, y además asociado a la compra de armamentos por la Guerra de Malvinas. Parte de la deuda está explicada por este proceso, y en palabras de Ladislao, que antes charlábamos y el día de ayer también lo hacíamos, esta cabeza de yacaré indica que la deuda en todo este largo periodo ha crecido a ritmo muy superior o más velozmente que las otras dos variables relevantes asociadas con esta, el PIB y las exportaciones. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el medio es, como parte de la crisis, un acompañamiento de la deuda pública con un proceso de crecimiento de la deuda privada. Un acompañamiento de la deuda estatal con crecimiento de la deuda privada. Y esta deuda privada, ante la primera situación de crisis durante la dictadura, estoy hablando de 1981, 1982, tuvo como respuesta del gobierno nacional lo que nosotros llamamos la estatización de la deuda privada. La deuda privada fue absorbida masivamente por el Estado Nacional. Los privados transfirieron la responsabilidad al Estado Nacional para el pago de su deuda, que es lo que se ve en el descenso de la columna más clara al final de la serie. Esto es simplemente la muestra de las normas que el Banco Central creó, produjo para hacer posible esto. Se trata de un seguro de cambio, de un seguro cambial. Este seguro cambial de mudança gerou uma transferência assim, no Estado Nacional de essas cifras de 5.503 bilhões de dólares em 1915 se deu em 1983. Dentro desse longo período que termina em 2001, há um especial que quero ressaltar. O que passou entre 1993 e 2001? Período do governo constitucional. Em julho de 1994, se privatizou a administração dos fundos previdenciáveis. O governo nacional renunciou ao
pagamento das contribuições que as empresas patronais pagavam ao Estado, cifras enormes, né? Muito significativas. E, além disso, deu-se de perceber os aportes de ingressos que antes ingressavam. O Estado Nacional começaram a entrar em empresas administradoras privadas. A soma desses dois, a redução patrimoniais e a caída dos aportes que foram para as administradoras, implicou-se em uma caída de entradas que explica o 90% do crescimento da dívida entre 1993 e 2001. Quer dizer, o incremento nesse período, particularmente na Argentina, está essencialmente explicado pela privatização do sistema de aposentadoria providenciário. E depois vou voltar aqui. E este quadro sintetiza as razões principais que explica o crescimento da dívida entre 1989, ano ao qual foi o presidente era Carlos Menem, até 2001, ano do colapso da economia argentina, aonde se vê no final da tabela a importância que teve a redução das contribuições patrimoniais e eliminações dos ingressos dos trabalhadores que foram para nas administrações de 32.452 milhões de dólares e 25.252 milhões de dólares, no que se explica o incremento da dívida pública para tampar esse buraco enorme. Temos um tema em particular que eu gostaria de destacar. Esses dados são conhecidos, representam o risco que constitui para a banca norte-americana no marco da aparição das iniciativas Hackers e Brady sobre a situação da banca norte-americana no risco pela dívida que tinham os agregadores de diferentes lugares do planeta, entre eles a Latinoamérica. Isto, se você bem a conhecer, permite explicar o porquê de um plano breaking primeiro e o plano break depois. Teve depois a acolhida depois, em um lugar que tiveram, claro. Eu gostaria de mostrar a versão argentina dos resultados do plano Brady. O plano Brady. A parte superior se vê como se componia a dívida em 1983, isto é, 67% tinha credores na banca comercial. E os títulos da dívida pública, os títulos soberanos, os títulos que podem se transferir no mercados secundários, somente eram 9%. Depois do ingresso ao plano Brevin, a situação que se vê, no qual corda abaixo, os bancos comerciais desapareceram virtualmente como credores e o mais importante, 67,8% de dívidas corporizadas em títulos públicos, que isto é o que possibilita a aparição mais adiante do chamado fundo buitre, né, de especuladores. As especulações e o enorme risco que pagam os estados para estar submetidos no mercados secundários de dívidas. Entrou no mercado de dívidas. Após 2001, há um novo ciclo de dívidas, que é o que mostra ou sintetiza aqui este gráfico e que tem um comportamento diferente ao anterior. A dívida já não cresce mais que as exportações do produto, ao qual não significa que não cresça, continua crescendo, apesar de alguns fatos importantes que nós temos que ressaltar. Primeiro, no ano 2005, a Argentina cancela antecipadamente, igual ao Brasil, a dívida com o FMI. Também no ano 2005, se dá início o primeiro ciclo na renegociação de dívida, cuja segunda etapa seria em 2010 e cuja terceira etapa seria em 2013, com fracassos, claro, porque ficavam os fundos buitres para entrar, por assim dizer. Teve uma caída dessas endividações em função das financiações da refinanciação entre os 53% e os 57%, dependendo do tipo de contrato. Isso foi muito importante, a fita foi. E, não obstante, a dívida estatal continua crescendo por outros motivos, se bem que com essa característica, né, reitero, a dívida com ritmo inferior, que é o andamento das exportações e do produto, mas também com agregado. Porque no ano 2008,
o governo nacional decide restatizar a administração dos fundos previdenciários. Quer dizer, privatizar e reprivatizam em 2008. Qual é a surpresa? Bom, estes fundos que passam a ser administrados agora novamente pelo Estado têm dentro da sua carteira de investimentos, títulos da dívida pública emitida pelo próprio Estado, com o qual aparece como novidade uma dívida intraestadual. O Estado Nacional tem como credor outras agências do Estado Nacional, por exemplo, o Banco Central, ou a administradora dos fundos previdenciários, ao qual cria um problema adicional, fruto desses interesses dentro do próprio Estado. Isto vai ser apenas uma referência ao operativo de dívidas de 2005, 2010, né, de dados. Depois podemos conversar, caso haja tempo, é uma amostra apenas de porcentagem de quita que está na última coluna, né? Que se fez sobre a dívida que se apresentou, que não é 100% da dívida, porque ficou fora disso, por exemplo, toda a dívida com os órgãos unilaterais e unilaterais de crédito também. Mais adiante, já como parte da gestão do novo governo no Acre, Macron, bissílabo, enfim. É de temer, realmente. Este é o resultado do reconhecimento do governo de Macron fez ao fundo buitres, como eles chamam. Não somente se reconhece os 100%, mas também que se reconhecido também os honorários judiciais, fruto do falho do juiz Tomás Grisa. E embaixo estão os principais acreedores que mitigaram contra a Argentina. Vou contar aos senhores agora algumas questões específicas que se repetem em outros lados da Latinoamérica, mas que estão associados com essa tendência à financiarização da economia. Primeira, dentro da reforma neoliberais dos anos 90 na Argentina, em 1996, se cria um sistema de segurança do trabalho, no qual a companhia de seguro, por exemplo, se vai fazer esse cargo dos acidentes de trabalho e das indenizações, liberando aos empregados ditas verbas. Se um observa o balanço das empresas, eles sintetizam aqui para esse período, no ano 2008 e 2017, se encontra com uma surpresa. O negócio principal dessas empresas é cobrar uma prima de seguros, atender os sinistros e pagar os custos da administração que deriva da assistência da companhia de seguros, claro. Qual é o problema aí no caso? Nesses anos 2008 e 2017, essa parte do negócio, que era o negócio principal, né, 1.646 milhões de dólares correntes, né? Porém, o balanço das empresas, as seguradoras, não dão prioridade, dão os ganhos. Como assim? Se eles dão ganhos, se apresenta de perda. É muito simples, veja bem, não se trata de uma atividade de seguros, senão de uma atividade de especulação. Porque os fundos disponíveis com as companhias asseguradoras foram colocadas, postas em diferentes tipos de ativos financeiros, tais que, nesse período, geram ganhos financeiros por 2.882 milhões de dólares, absorvendo apenas 2 trilhões 200 milhões de dólares. E então, no caso de 1 bilhão 200 milhões de dólares. Isso acompanha simplesmente para explicar o fenômeno, como se acompanham os ativos dessas empresas. Não existem os ativos são ativos financeiros, são títulos, papéis, derivados, enfim, etc. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar na Argentina é os fideicomissos financeiros. A palavra fideicomissos em Brasil se conhece pelo nome ou não, basicamente como instrumento geral, ou obrigações negociáveis no espanhol. O que seria isso? Vejamos bem. Olha, isso mostra uma comparação do estoque de empréstimos pessoais otorgado pelo sistema bancário ao 30 de setembro de 2017, que se soma, como a primeira coluna já diz, 15 bilhões 176 milhões de dólares. E o saldo de empréstimos que tem fideicomissos emitidos e em circulação, quer dizer, vigente no momento, que se soma
6 bilhões e 200 milhões de dólares. Parte do que nos informaram meus companheiros e companheiras, finanças na compra de eletrodomésticos, por exemplo, duplicando, triplicando, quadriplicando o preço, enfim, com taxas de juros para as pessoas que fazem investimento que vai desde 70% a 280% anual. Parecido, semelhante ao que aqui se expõe. Outro recurso também de alto conteúdo relativo que tem na Argentina também é o mecanismo que se usa o Banco Central também para esterilizar a circulação monetária, para tirar a moeda de circulação em função da sua política. Em 2015 ainda estava o governo anterior. Em 2015 se pagaram os juros dos especuladores pela emissão de títulos públicos para baixar a circulação monetária por 9 bilhões 195 milhões de dólares. Desculpa, eu não estou vendo aqui, meus óculos não estão muito bem. Bom, este ano, 12 ou 11 mil, a coluna branca que está lá em cima, 2.360, uma estima mais ou menos, daqui até o ano de 31 de dezembro, no Banco Central, o setor privado, local, e principalmente estrangeiro, baixa consigna nas políticas monetárias, se considera a emissão monetária como responsável pela inflação e, claro, temos que reduzi-la. A inflação. Duas coisas mais vou expor para os senhores, ainda estou com tempo sobrando. A primeira seria... O que é isto? As empresas na Argentina apresentam suas declarações ante os órgãos, as entradas públicas, anfíbios, que vocês querem saber. O que diz o balanço da empresa? Na Argentina nós temos 1.043.000 empresas registradas até o 21 de dezembro de 2016. Deste 1.043.000 aproximadamente, 150 e tantos mil são comércios. Né? Entidades comerciais. Essa é a extração do que mostra o balanço comercial. O que mostra o balanço comercial? Não vou me deter em todos os detalhes, senão somente na parte cinza. O ganho pela atividade principal representa os 60% do total dos ganhos. Né? Por transferência já seria o 39,6%, quase 40%. Veja bem, a sociedade, que são 150 e poucos mil contra 1 milhão, mostra no seu balanço, as suas declarações que apresenta ante o governo fiscal, que o 40% do governo da fiscal está desassociado com a extração do que havia, está associado com a apropriação gerada por outras empresas ou incluso no resto do mundo também. Bom, fora da evolução crescente que nos preocupa com a atividade que gostaria de preocupar do governo Macri e que tem um nível de 317 bilhões de dólares, 155 milhões de PIB, finalmente quero dizer aos senhores que o ponto dessa apresentação é uma característica permanente de 1976 em adiante da elite empresarial da Argentina, que é a fuga dos capitais, a fuga dos capitais que foi dividido nos ciclos políticos, representa essa enorme massa de dinheiro em termos de dólares correntes, algo mais de 400 bilhões de dólares para cada período, e que em termos constantes, com relação ao PIB, essa é aproximadamente um 20% a mais que o produto interno bruto do ano 2017 terá a Argentina. É uma constante ao longo do período que nós tivemos ditaduras, neoliberalismo, governo nacional popular e agora a Macri. Porém, as características em comum que não desaparecem é a fuga dos capitais. Eu gostaria de agradecer o tempo que me deram e espero que tenha sido bastante específico e claro na minha apresentação. Muito obrigado.